Todos, né? Não é mais. Bora, Rosane, que já está aqui. Na nossa última assembleia, provamos que ele é uma pessoa não grata da educação. E assim, para onde ele for, vai com isso. Né? Se vier pior, nós vamos combater, vamos seguir combatendo. E é nessa linha que a gente quer saudar o senhor, seu mandato, e dizer que o senhor está fazendo o seu papel, que é fazer o controle dos gastos. Não existe orçamento secreto, né? Imagina só se o orçamento for secreto. Então, não vou aprofundar aqui, que a gente precisa também comemorar e dizer assim: conte conosco, conte com o CITEP, conte com as trabalhadoras e trabalhadores da educação no seu direito. Que o senhor está fazendo o papel que o senhor foi eleito, que é exigir a transparência dos gastos públicos. Esse deveria ser o perfil de todos os parlamentares, não esconder o orçamento. Então, parabéns, sinta-se representado com todos que estão aqui. Obrigado. E aí, então, quando chega o ano de 2024, com aquelas imagens do provocador, quando eu reajo e tiro ele de dentro da Câmara, aquela não foi a primeira vez. Aquela foi a quinta vez que aquele sujeito vinha me atacar em espaços públicos. A primeira vez foi numa roda de conversa, que a gente faz toda semana, toda segunda-feira, meio-dia, eu estou na rua, lá da Carioca. Microfone aberto, presto contas. Esse sujeito chegou no final da roda, já tinha terminado, me fez perguntas atacando o MST. Eu fiz a defesa do movimento e ele, ao final, se identifica como sendo do MBL. Os aliados dele, na própria rede social dele, começaram a dizer: pô, mas aí você foi mal, hein? Respondeu mal. E aí, da segunda vez, ele volta mais violento. Da terceira vez, mais violento ainda. Da quarta vez, mais violento, Rodrigo. E chega a ameaçar a mãe do coordenador do nosso mandato, Margarida, que tem mais de 70 anos, dizendo para o Fábio, que trabalha comigo: Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Isso gerou, inclusive, um boletim de ocorrência contra esse provocador, esse mini bandido. Aquela vez na Câmara foi a quinta, então. Mas o total foram de 7, porque depois daquela, ele se sentiu confortável para mais 2 vezes me procurar em ataques em locais públicos. E na Câmara, absolutamente todas as pessoas sabem que não é por conta da minha reação a esse provocador livre. Todo mundo sabe disso. Porque se fosse pela minha reação ao provocador, a Dermal deu um soco na cara do sindicato. O Ramagem tentou dar um golpe de Estado, grampeou meio mundo e recebeu uma anistia temporária. O Gilvan da Federal, que é reincidente em violência política de gênero, e falou da ministra Gleisi Hoffmann, mas antes disso atacou-se também no corredor, já é condenado por um ataque que fez a nossa companheira Camila Roladão, deputada estadual do Espírito Santo. Teve a suspensão dele diminuída de 6 para 3 meses, porque pediu desculpas. E mais grave do que isso, Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle, teve a manutenção dos seus direitos políticos sem que a sua cassação aprovada no Conselho de Ética fosse levado ao plenário da Câmara. E aí é por conta da minha reação ao provocador? Depois eu fui saber, eu nem sabia, que o próprio relator do meu caso, que disse que eu tinha que ter um decoro mais apurado, no ano de 2001, esse sim, deu socos e pontapés num escritor dentro da Câmara, porque está fazendo um lançamento de um livro falando da família CN. Esse mesmo relator que, vejam só, porque minha mãe faleceu alguns dias depois desse ataque do provocador dentro da Câmara. Eu fiz uma defesa prévia no Conselho de Ética, e o relator, que ainda não estava nomeado, vira para mim e diz: vi a sua defesa. É uma injustiça o que estão tentando fazer contigo.
conte comigo, não podemos deixar isso acontecer. Eu só falei para ele, muito obrigado. Depois, sentou com Lira, Douglas. E após sentar com Lira, ele apresenta um relatório pela admissibilidade, pela continuidade do processo de cassação. E faz isso no mesmo dia, Edmilson, no mesmo dia que ele se abstém na votação da cassação de Chiquinho Brazão. E o argumento que ele utiliza é: não estou aqui para caçar colegas. Tudo bem. Não tem o menor problema dele não me considerar um colega. Mas chama a atenção o argumento que foi utilizado por ele. Ou não chama? Nós não estamos numa luta exclusivamente de salvação de mandato. Porque se fosse só para salvar mandato, era moleza. Como diz o meu filho, molezinha. Era só, no início dessa história, dar uma batidinha na porta do Lira, falar: presidente, vamos parar com isso, ir lá beijar a mão dele. E estava acabado o processo. E eu ficar calado. Mas eu não fui beijar a mão de Arthur Lira e não irei beijar a mão do senhor Arthur Lira. Porque para além de uma luta de defesa do mandato, o que se faz é uma luta de enfrentamento ao poder oligárquico, representado especificamente, nesse caso, pela figura de Arthur Lira. E aí, até chegar o ano de 2024, quando vem a representação, tem as 23 denúncias que eu faço ao subir no plenário da Câmara, falando sobre o orçamento secreto. Ação, inclusive, que a bancada do pessoal deu entrada no Supremo Tribunal Federal, que fez com que o ministro Flávio Dino, com razão, suspendesse o pagamento, em dezembro do ano passado, de 4 bilhões de reais. Porque nós não estamos discutindo, nessa questão das emendas, nenhum modelo de aplicação de recursos. Porque eu espero que um dia emenda parlamentar nem exista. E que o conjunto do orçamento público seja definido, discutido e acompanhado pelo povo organizado. Como disse o deputado Faleiro, o governo federal tem 200 bilhões de reais para fazer qualquer tipo de investimento, uma nova escola, uma estrada, um novo projeto social. De emenda parlamentar são mais de 50 bilhões, um quarto. É exatamente por isso que um deputado do Centrão hoje, quando é chamado a assumir um ministério, muitas vezes ele faz o quê? Nega. Porque dependendo do posto que ele tenha como deputado federal, ele controla uma quantidade maior de dinheiro do que se estiver no ministério na esplanada. Mas nem é isso que está se discutindo também. O que está se discutindo é o mínimo do mínimo. É a identificação de quem fez a indicação da verba. Por que que um deputado federal que indica um recurso para determinada região não quer ter o seu nome identificado? Por quê? Por quê? Se é exatamente esse deputado federal que tem o bônus político ou eleitoral de ser apresentado naquele município ou região como alguém que indicou aquela verba, preciso responder? Não. É muito evidente. É só isso que a ação solicita. É essa cobrança que está sendo feita. Bom, mas Lira nunca perdoou. E aí então eu fui, como disse, testemunha no inquérito da Polícia Federal, aberta a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. E até hoje esse inquérito está rolando. Eles esperaram um pouco, apresentaram o relatório contra mim em dezembro, só que o relator dizia: o relatório já está no sistema,
A conclusão, falava com interlocutores, a conclusão vai depender do comportamento. E só veio então a abrir o seu relatório, ficou em sigilo, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quando ele vem a abrir o relatório, quando percebeu, demorou a perceber, que o comportamento do rapaz não era controlável por eles. Esse rapaz que vos fala aqui. Olha, falaram nisso. E aí ele apresenta então o pedido de cassação do mandato. E aí, Fernando, você citou a greve de fome? Greve de fome eu não faço. Eu não faço porque tem meu filho vai fazer 4 anos e eu me conheço. Se não tiver algum recuo do lado de lá, eu não vou sair. Então, greve de fome eu não faço. Mas naquela sessão do Conselho de Ética que durou 6 horas, na primeira meia hora, eu não conseguia pensar mais em outra coisa. De que essa era a tática que precisava ser utilizada para amplificar a denúncia do que estava ali ocorrendo. Coisas, inclusive, interessantes aconteceram naquela sessão, né? O ator Marco Nanini, em solidariedade, ficou lá acompanhando as 6 horas daquela reunião chata. Eu pessoalmente ficava ali também preocupado com ele, né? Vivendo aquela situação ali. Mas assim foi. Ao final, eu anunciei a greve de fome. Algumas pessoas disseram: está querendo aparecer. Exatamente. É para isso, né? É lógico. Vai fazer greve de fome para quê? Para se manter em segredo? Não. É para amplificar a denúncia. É para que mais pessoas saibam o que está acontecendo. É para fazer com que aquela denúncia possa ecoar e mais pessoas tenham conhecimento do que está rolando. E eles tentando fazer um movimento contrário, inclusive, naquela semana, cancelaram, na semana seguinte, né? Cancelaram todas as deliberações presenciais na Câmara. Para quê? Para eu ficar sozinho lá, isolado, não ter gente circulando por aquele espaço. Tiro no pé, porque a imprensa também, especializada em Brasília, com a Câmara sem ter outras pautas, a pauta virou a greve de fome. Então, dava uma notícia do que estava acontecendo. Agora, é por isso que eu agradeço profundamente a vocês, porque não existe greve de fome ou tática que seja vitoriosa sem a solidariedade, como a gente teve de pessoas como vocês, que repercutiram o que estava acontecendo. A greve foi vitoriosa porque teve uma ampla solidariedade. E eu agradeço e agradeço muito. Em Porto Alegre, há 2 dias atrás, eu reencontrei o Frei Sérgio. Frei Sérgio fez 5 greves de fome já. E quando soube do que estava acontecendo, foi lá bater um papo, conversar comigo no 2º dia. Foi lá me orientar. E aí ele falou para mim assim: você vai sentir ânsia por comida nos 3 primeiros dias, depois vai passar. Só dele falar isso, eu não senti nem nos 3 primeiros dias, né? Porque ele me estabilizou emocionalmente. Só que eu pensava intimamente comigo: esse Frei está mentindo para mim. Quando acabar isso, ele vai falar: eu falei aquilo só para te estimular e para você ficar. Aí ele lá em Porto Alegre disse: não, é isso mesmo, é isso mesmo. Uma figura extraordinária também. Bom, o resultado é: houve o recuo. Houve o recuo. Não houve uma concessão. Houve um recuo que foi arrancado. Porque o que se desenhava é uma cassação sumária. Se hoje eu estou falando aqui para vocês, como um militante, porque eu sou militante, eu vou ser militante socialista para a minha vida toda. Eu estou no exercício de deputado federal. Mas eu estou falando aqui para vocês, como militante, não cansado dessa tarefa de deputado federal, é porque a greve de fome e a solidariedade conseguiu alcançar os seus objetivos.
Mas aí vem o desdobramento dessa história. 2 meses, o que fazer com esses 2 meses? A decisão poderia ser: vamos botar todas as nossas energias no quadrado institucional. Percorrendo o gabinete e eu conversando pessoalmente com todos os deputados. Os militantes percorreram todos os gabinetes, todos da Câmara. E eu, evidentemente, estou à disposição para dialogar com aquele deputado que queira ouvir as minhas razões, os argumentos. Só que a opção política feita foi, ao invés de ficar dependente do quadrado institucional, da chantagem institucional, percorrer o Brasil, conversar com as pessoas, mostrar o que está acontecendo, ocupar os espaços públicos, dialogar sobre o que está ocorrendo em Brasília, fazer a denúncia do orçamento secreto e fazer desses encontros espaços de fortalecimento do conjunto das nossas lutas. Mas dá para a gente ter unidade a partir da pauta? Eu agradeço a unidade que foi estabelecida em relação à defesa do mandato. Mas que esses encontros sejam também para a gente reforçar a luta pelo fim da escala 6x1, pela solidariedade ao povo palestino, contra o genocídio, pela responsabilização dos golpistas, contra o PL da devastação, em defesa da Amazônia e dos povos indígenas, contra o PL do aborto, que foi chamado em várias mobilizações nacionais como PL do estupro. E esse exemplo é interessante, porque normalmente se diz: ah, não, mobilizar não funciona. É lógico que funciona. As mulheres se mobilizaram em todo o Brasil contra o PL do estupro. O que Arthur Lira fez? Recuou. Recuou. Então é fundamental a mobilização para que a gente consiga garantir vitórias nas nossas batalhas. Fundamental. E hoje eu estou aqui com vocês em Belém, no Pará. É o 22º estado. Está chegando ao final a nossa caravana. Até o dia 26 de junho eu vou ter percorrido os 26 estados brasileiros, Silvio, mais o Distrito Federal, Fernando. Termino no dia 26 de junho no Rio. É o dia do meu aniversário, faço 43 anos. Só que ainda tem uma batalha pela frente. Tem uma batalhinha ainda. Porque tem uma previsão da votação dessa tentativa de cassação no dia 1º de julho. Está perto. Porque são os 2 meses que houve a pactuação que o Hugo Mota não colocaria a matéria em votação. Do dia 26 de junho ao dia 1º de julho, nós vamos em caravana do Rio de Janeiro até Brasília, andando por 23 municípios, conversando com as pessoas, mostrando o que está acontecendo. Alguém vai dizer: está querendo aparecer, e a gente vai responder: exatamente. Porque é fundamental que a gente amplifique a mobilização e as nossas táticas, exatamente para chamar a atenção de que existem outras táticas possíveis para além da relação institucional estabelecida. E aí o Faleiro falou sobre a repercussão, se eu não me engano o Lívia falou também, de uma eventual cassação, Vivi, a nível nacional. Eu queria dialogar sobre isso com vocês. É evidente que um deputado federal tem um salário que está para cima da média da classe trabalhadora do povo brasileiro e tem um conjunto de benefícios que são amplamente conhecidos. Mas para quem trabalha com seriedade e procura fazer do mandato um espaço como tribuna ou tribuno do povo, eu não posso dizer para vocês que aquela tarefa seja um presente. Mas se não é um presente e é uma tarefa, ela evidentemente amplifica também o nosso megafone de intervenção.
Se me caçam nacionalmente nessas circunstâncias, imagine então o que não vai acontecer com a vereadora ou com o vereador do município do interior que exerce um mandato contra-majoritário contra o conjunto de uma Câmara de Vereadores e se relaciona com os movimentos sociais. Evidentemente, vai se ter como um sinal verde para uma tentativa de cassação de vários outros mandatos. Então eu não tenho o direito de recuar numa circunstância como essa. Não dá para recuar. Quando eu sento ali do lado de Erundina, que com seus 90 anos de luta, vira para mim e fala: meu filho, não recua, vai em frente que nós vamos junto. Como é que eu vou recuar? Não tem nenhuma condição de fazê-lo. Ah, é duro enfrentar o que se enfrenta? A vida de cada um que está aqui é dura. E daqueles que não estão aqui, daquelas também, é dura. A vida da classe trabalhadora é duríssima. Mas a gente se reenergiza juntos. E quando eu vejo uma plenária como essa, um encontro como esse, repleto de juventude, evidentemente isso é fonte inesgotável de energia. Quando eu vejo pessoas com uma trajetória de luta, como a gente tem aqui hoje, se encontrando mesmo na diferença, isso é fonte de energia para seguir nessa luta. Quando um jornalista me perguntou o seguinte: mas e aí? E quando você ficou sozinho? Tá bom, tomou a decisão, foi fazer a greve de fome. E aí ficou sozinho lá. Quando as luzes da Câmara se apagaram, como é que você se sentiu? E a minha resposta foi: eu nunca fiquei sozinho. Eu não estava falando só da solidariedade das pessoas e daquilo que eu não via. Eu estava falando também daquilo que eu via. Militantes que estavam lá presentes aquele dia e que, sem conhecer a tática e que provavelmente não concordando com ela, imediatamente acamparam juntos lá naquele espaço do Plenário 5. E durante os 9 dias de greve de fome, montaram um calendário de mobilizações. Todo dia tinha uma mobilização diferente. Eu não tenho o direito de desistir. A segunda história, que é o do jogo de futebol, é de um jogador, foi Atlético contra Cruzeiro, se eu não me engano, na década de 70. O jogador foi entrar em campo. E aí o repórter perguntou para ele: você está otimista com o resultado do jogo? E a resposta dele foi: não estou otimista nem pessimista, estou determinado. No atual momento que nós estamos vivendo, ficar otimista pode ser uma ilusão desnecessária, porque a vida é dura, o enfrentamento à extrema-direita, as medidas de austeridade, a necessidade de organização popular permanente. Não dá para a gente ter um otimismo exacerbado que nos tire da linha que precisa ser seguida nessa organização. Mas ficar pessimista também só vai botar pólvora na espingarda do nosso inimigo. Então que a gente possa ter a determinação suficiente para demonstrar a Arthur Lira, ao poder oligárquico, que ele pode muito, mas ele tem que perceber que ele não pode tudo. Quando há a opção pela organização, pela mobilização social, que não se restringe ao espaço institucional e aos limites dos palácios, a gente tem condições verdadeiras de vencer as lutas. E a partir do Ceará, eu modifiquei
o que eu vinha dizendo. Porque até então, quando me perguntavam quantos por cento de chance você tem de não ser caçado no plenário, eu dizia, não sei. Do Ceará para cá, no meio dessa caravana, eu tenho dito que nós vamos vencer essa batalha e essa cassação. E a vitória com a não aprovação da cassação não vai ser uma vitória minha, vai ser uma vitória contra o poder oligarca. Vai ser uma vitória completa de que a gente pode vencer aquilo que pode parecer impossível. Eu não me rendo porque vocês não se rendem. Eu luto porque nós lutamos. Um abraço grande. Obrigado.